Hoje em dia parece que as pessoas não falam mais sobre isso, mas existiam. Pessoas falavam bastante na internet argumentando que a linha maoísta não se encaixa na conjuntura do capitalismo brasileiro, porque segundo o censo do IBGE, 87% da população brasileira vive em áreas urbanas, mas será que esse censo está correto? Então, a gente pode verificar como o IBGE faz essa classificação. O IBGE define como área urbana todo o perímetro delimitado por lei municipal, ou seja, independente do tamanho, da demografia, se aquele aglomerado populacional for considerado um município, ele já se enquadra como área urbana. E eis a questão, porque principalmente aqui na região norte do país, que é uma região muito grande, existem muitos municípios que são muito pequenos, eles são muito mais afastados do que os municípios e cidades da região centro-oeste e para outras direções do país. Os centros populacionais com maior aglomerado de pessoas ficam nas capitais. Ao redor das capitais nós temos vários municípios pequenos que são completamente rurais. Por exemplo, no estado de Rondônia, esse é o número de habitantes por cada município, e todos esses municípios são incluídos como zonas urbanas no censo do IBGE. Vocês têm a dimensão do que é um município com 2.000, 4.000, 6.000 habitantes? Vocês acham que isso é uma zona urbana? Uma das coisas que a gente pode observar é a densidade demográfica de cada estado no nosso país. Temos 9 estados com a menor densidade demográfica. Quando vocês podem ver aqui os valores, como o Distrito Federal tem o maior densidade demográfica, o Rio de Janeiro tem a segunda maior e assim vai abaixando, até a gente chegar no Mato Grosso do Sul, que é a região do Centro-Oeste, que junto com os estados do Norte compõe a menor densidade demográfica do país inteiro. Então essa é uma questão territorial, não é só questão da população morar em áreas consideradas como urbanas, é uma questão de extensão territorial. Outra coisa que a gente pode observar é a quantidade de municípios por cada região do país. A gente pode separar por estados, mas a região norte no geral, que é a maior extensão territorial e tem o menor número de municípios. A gente pode ver também um outro dado do IBGE, que é o seguinte, que é justamente um relatório de monitoramento da cobertura e uso da terra, um relatório que praticamente mapeou a superfície do território brasileiro, designando e classificando o tipo de cada região, como área artificial, ou seja, espaço geográfico, como área natural, como área campesina, como área florestal. A grade estatística desse relatório constitui 8,7 milhões de células de 1 km quadrado cada. Esse relatório designa exatamente a quantidade de células, ou seja, a quantidade de quilômetros quadrados para cada classificação de tipo de cobertura de uso de solo. Não tem nada mais preciso para determinar o nível de urbanização do território brasileiro do que isso. O relatório pode ser acessado por qualquer um pelo site do IBGE. Eu vou ver se eu consigo deixar o link na descrição no YouTube. Quem quiser, leia o relatório completo, por favor, porque eles mostram tintim por tintim como foi feito o relatório, quais foram os métodos utilizados para chegar a esses resultados, para depois ninguém querer deslegitimar o relatório sem ter lido, né? As classificações do tipo de áreas, dos tipos de cobertura, ficaram como área artificial, área agrícola, pastagem com manejo, mosaico de ocupações em área florestal, silvicultura, que é a cultura de aquele florestamento artificial, como por exemplo de eucalipto para comércio de madeira, coisas desse tipo. Vegetação florestal, né? São áreas florestais, área úmida, que abrange pântanos e sapiais, vegetação campestre, mosaico de ocupações em área campestre, corpo de água continental, corpo de água costeiro e área descoberta. A classe determinada como área artificial abrange aqui, vou ler aqui para ficar mais específico. O que está classificado como área artificial são áreas onde predominam as superfícies antrópicas não agrícolas. As regiões antrópicas são regiões que sofreram alteração pela interferência humana. São aquelas estruturadas por edificações e sistema viário, nas quais estão incluídas metrópoles, cidades, vilas, aldeias indígenas, comunidades quilombolas, áreas ocupadas por complexos industriais, comerciantes e edificações que podem, em alguns casos, estar situadas em áreas periurbanas. Também pertence a essa classe áreas onde ocorre exploração ou extração de substâncias minerais, por meio de lavra ou garimpo. Ou seja, até mesmo regiões de garimpo, vilas, aldeias e quilombos vão estar aqui nessa classificação de área artificial. E vocês vão ver que
Mesmo com tudo isso aqui estando incluído nas áreas artificiais, o espaço do nosso território utilizado para essas áreas artificiais é absurdamente inferior a todo o resto. E aqui no terceiro anexo começam as tabelas que abrangem, né, a mudança, né, que eles incluem a mudança do uso desses tipos de áreas de 2000, a partir dos dados do ano 2000 até 2018. Esse número de cima seria o estoque de abertura, é dividido em duas seções. Esses valores aqui são os valores que foram adicionados com o passar do tempo, e os valores na parte de baixo, na parte do número 2 da tabela, são os valores que foram decrescidos. Lembrando que cada valor equivale a 1 km² do nosso território. Se vocês somarem aqui esses valores aqui, ó, e somar tudo aqui, vocês vão chegar no valor, para aquele valor aproximado de 8,7 milhões de células, como a gente leu lá em cima. Então vamos lá, aqui mesmo está especificando contas físicas para cobertura e uso da terra em células de 1 km². Área artificial 34.567. Em comparação, esses 34.567 km² com áreas designadas como áreas agrícolas, 458.975 km², já é um número muito superior. Para pastagem com manejo de gado, 885.186 km². Mosaico de ocupações em área florestal, 847.721 km². Silvicultura, 50.543. Vegetação florestal, 4.017.505 km². Área úmida, 34.297 km². Vegetação campestre, vegetação do campo, 1.834.153 km². Mosaico de ocupações em área campestre, 234.729 km². Corpo de água continental irrelevante, corpo de água costeira irrelevante, área descoberta 3.680. Então olha só a diferença que está aqui, e a gente pode ver, da mesma maneira a gente pode acompanhar a expansão dessas áreas, né? No caso aqui houve uma expansão de 1.650 km², totalizando no final de 2010, aqui embaixo, 36.217 km² de área artificial, né? Continua infinitamente inferior aos outros aqui, ó. Aqui a gente vê as outras áreas. Próxima tabela, a partir de 2012 e finaliza no final de 2014, tá? Começa 36.700, 580.000 de área agrícola, 1.100.000 de pastagem, enfim, os números estão aqui. Aqui a finalização, 37.000 de área artificial, ou seja, a área urbana, né? Vamos chamar de área urbana para ficar mais fácil. A área urbana 37.000 contra 600.000 de área agrícola, 1 milhão de área para pastagem, 800.000 de ocupações de área florestal e 80.000 aqui, enfim. Início de 2014, final de 2016. Começou em 37.000 de área urbana contra 600.000 de área agrícola, 1.100.000 de pastagem. E finalizou em 2016, 37.000 de área urbana, 643.000 de área agrícola, 1.118.000 de pastagem com manejo. Tem o resto aqui, vocês podem olhar. E por fim, até 2018, de 2016 até 2018, a área urbana subiu de 37.700 km² para 38.294 km² para 600.000 de área agrícola, 1.100.000 de área de pastagem com manejo. No caso estava 1.118.000, foi para 1.125.000, né? Que eu não estava falando os números exatos, porque vocês estão lendo aqui, eu estou falando o número médio. A área urbana é muito inferior, Então é indiscutível. E assim, eu tenho certeza que vocês sabem que o grande agronegócio exportador, todo o latifúndio no Brasil, né, são os grandes barões, nossa grandíssima burguesia, são eles. Então assim, por essa questão, eu acho, né, imagino que fica muito claro que a terra, a posse da terra aqui é o poder. Claro que nesse vídeo a gente não se aprofundou nem um pouco sobre na guerra popular em si, mas dá pra gente de repente discutir isso mais além. É claro que eu não sou nenhum especialista, né, mas eu acredito que tá provado por A mais B que é que uma teoria militar, uma teoria revolucionária que toque diretamente nessa questão da luta pela terra no campo, da luta camponesa, com certeza cabe muito bem da situação do nosso território, como a gente pode ver aqui, porque o capitalismo brasileiro é um capitalismo burocrático que aprofunda as contradições no campo. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar.
falar. Me digam o que vocês acham. Eu não tô aqui para necessariamente sair convertendo todo mundo a determinada linha ou outra, né? Porque eu não sou ninguém na fila do pão. Mas eu só tô tentando compartilhar uma noção que eu vejo que as pessoas não têm e muitas vezes não se propõem a investigar, porque é muito fácil a gente dizer, tal dado tá dizendo isso, sem verificar como que esse dado como a instituição que tem o dado chegou até aquele determinado dado, né? E quando a gente vai aferir, quando a gente vai verificar outros dados da mesma fonte, que usam outros métodos, a gente vê que uma informação estapeia a outra. O vídeo vai ser esse. Eu espero que tenha ficado bom, eu realmente espero que vocês gostem e eu espero que vocês, por favor, ajudem a engajar, seja por bem ou por mal, comentem alguma coisa, de preferência vamos tentar ser respeitosos, vamos tentar fazer isso de uma forma saudável para todo mundo. Mas mesmo se você não gostou, se você discorda, se você acha que tem alguma coisa errada, comenta aí, ajuda pelo menos fomentar essa discussão, que eu acho que essa questão do campo no Brasil realmente é a contradição principal do nosso capitalismo brasileiro. E assim, se o mainstream desse comunismo de internet aí focasse o quanto, pelo menos eu imagino que deveria nessas questões do campo, nosso cenário seria completamente diferente. De repente o que a gente precisa nas lutas do campo é só do seu apoio, é só do apoio dessa galera aí que não tá prestando muita atenção. Fechou? Muito obrigado.